Amém, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram. A paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, o Daniel, a Maria Oliveira, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai acompanhar aí o áudio depois nos grupos do WhatsApp, amém. A gente vai falar hoje sobre Isaías 49, né? Tá? Então eu vou orar agora e a gente vai lembrar o que está acontecendo aqui, né? Nessas profecias de Isaías a partir do capítulo 40, tá bom? Eu vou fazer um resumão aí pra gente lembrar o que está acontecendo e agora a gente vai orar em nome de Jesus, amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, Senhor, amém. Deus, por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Nós ainda estamos muito longe, Pai, de sermos o que o Senhor nos chamou para sermos. Nós ainda estamos muito longe de sermos o que o Senhor, meu Deus, quer que sejamos. Então, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a sermos melhores. Fazendo, meu Deus, com que venhamos a ser transformados verdadeiramente em coração, em mente, em atitude, Senhor, amém, Deus. Perdoa, Pai, perdoa todas as vezes que nós o decepcionamos, que todas as vezes que nós o ofendemos, Deus, nos perdoa, Pai, porque nós não sabemos o que fazemos, Pai, perdoa a nossa ignorância. Perdoa todas as vezes que nós o rejeitamos, não o buscamos, tanto tempo perdido, meu Deus, como nós queríamos ter nos saciado bem antes, te conhecido há tanto tempo atrás. Deus, nos perdoa pelo tempo perdido e que o Senhor, em nome de Jesus, agora venha nos ajudar a recuperar esse tempo perdido, porque, Deus, nós temos sede de Ti, nós temos sede da Tua palavra, Senhor. Em Ti está o nosso alimento, então Deus nos alimenta, Pai. Só o Senhor pode, meu Deus, nos conceder aquilo que nossas almas desejam. Só Tu podes nos tirar das nossas trevas, Deus. Só o Senhor pode curar as nossas almas. Então, em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas transgressões. Perdoa as nossas iniquidades, Deus, em nome de Jesus, Senhor. E nos conceda, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, que venhamos a experimentar da Tua benignidade todos os dias das nossas vidas, Senhor. O Senhor um dia disse, Pai, que o Senhor tem alegria em receber um pecador arrependido. O Senhor faz festa no céu quando o pecador se arrepende. O Senhor um dia disse isso, Deus. O Senhor um dia disse, Deus, que o Senhor é aquele que abençoa até 1000 gerações daqueles que Te buscam, daqueles que Te amam e daqueles que Te servem e Te obedecem. Então, Deus, em nome de Jesus, que essa boa palavra se cumpra sobre cada um de nós, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Oh Deus, nos ensina, Pai, a Tua verdade, nos ensina a Tua palavra, porque tudo que nós mais queremos é ser libertos por ela, Deus. Então, nos transforma através dela, Pai. A Tua palavra, meu Deus, nos penetra de uma forma mais cortante que a faca de 2 gumes, Senhor, nos trazendo à tona todos os nossos pecados e nos levando ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira transformação. E que assim seja, Deus, porque nós estamos aqui de peito aberto, Pai, totalmente entregues a Ti para sermos transformados. Nós queremos a Tua transformação, nós ansiamos por ela, Deus. O Senhor é tudo que nós esperamos a nossa vida inteira, Deus. Então vem e faz a Tua obra, Senhor. Vem e faz a Tua vontade, Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos nos Teus desígnios. Nós sabemos que os Seus planos são maiores do que os nossos, Deus. E glória a Ti por isso, Deus, porque estamos aqui rendidos a Ti e queremos que a Tua vontade se cumpra sobre cada um de nós. Então nos usa, Deus, nos usa sem medidas para o Teu reino. Que o Senhor manifeste a Sua glória através de nós, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que todos possam ver, meu Deus, o Deus maravilhoso que nós servimos e que queiram, meu Deus, também Te conhecer através do nosso testemunho. Então nos ensina, meu Deus, a sermos um testemunho fiel nessa terra. Nos ensina a Te honrarmos nessa terra, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que venhamos a ser agradáveis ao Teu paladar, Deus. Nos ensina a obediência, Senhor. Nos guie, nos conduza, meu Deus, com a Tua luz. Ilumina o nosso caminho, porque se o Senhor, meu Deus, nos iluminar e nos mostrar o caminho, nós cumpriremos a Tua vontade, porque nós não queremos nos desviar da Tua presença, Senhor. Assim como Davi um dia disse, Deus,
Se for preciso me disciplinar, me ensinar, me tira tudo, só não tira a tua presença de mim, Deus. Davi estava disposto a perder o reino, o ouro, o tesouro e tudo mais que ele tinha. Ele só não estava disposto a perder a tua presença, porque ele sabia, meu Deus, que contigo ele tem tudo. E assim nós compreendemos, Deus, que contigo nós temos tudo, Senhor. Então, em nome de Jesus, só não afasta de nós a tua presença. Que o Senhor estique a tua paciência para conosco, porque nós somos falhos, Deus. Nos ensina, Pai. Nos ensina a tua verdade. Nos ensina o teu evangelho, Senhor. Amém. Para que venhamos a andar nele. Para que venhamos a andar obedientes, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus, nos conceda sabedoria, Pai, para aprender a tua palavra. Nos conceda sabedoria para ensinar a tua palavra e nos conceda sabedoria para viver a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Senhor, amém. Porque o Senhor um dia disse que todo aquele que orar pedindo sabedoria a receberá. Então, Deus, nós pedimos, nos conceda da tua sabedoria, Senhor, amém. Oh Deus, nos ensina a pregar para os nossos. Nos ensina a evangelizar os nossos, Deus, porque nós não queremos entrar sozinhos no teu reino, mas nós queremos levar os nossos conosco, Deus. Então nos ensina e nos ajuda. Quebranta o coração, meu Deus, da nossa família, porque só tu podes, meu Deus. Ô Senhor, que o Senhor, meu Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, tenha compaixão de nós, ao ponto de quebrantar o coração dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos parentes, por quem há tanto tempo estamos orando, Senhor. Que o Senhor visite essa pessoa e se apresente para ela. Conceda a ela, meu Deus, a chance dela te conhecer verdadeiramente, para que então, com o coração quebrantado, Deus, com o conhecimento pleno da verdade, ela possa decidir, meu Deus, em nome de Jesus, por ti, assim como nós decidimos, Senhor, porque nós queremos, meu Deus, contemplar o teu reino, viver a tua eternidade com os nossos. Então nos ajuda, Senhor, naquilo que nós não podemos, porque tu podes tudo, Deus, e é nisso que nós cremos. Ó Senhor, nós depositamos em ti, meu Deus, toda a nossa esperança. Tudo que nós esperamos, nós não esperamos da medicina, nós não esperamos no homem, nós não esperamos do ouro, da prata e da riqueza. Nós esperamos somente de ti, Deus. Porque, meu Deus, o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é quem movimenta tudo nessa terra. Então, Deus, nós esperamos em ti. Porque a tua palavra diz que aquele que espera em ti jamais é decepcionado. E glória a ti por isso, Deus, porque não é porque merecemos, mas é porque o Senhor é bom. Obrigada, Deus, por um amor tão grandioso que nos salvou e nos salva a cada dia. Obrigada por nos dar um sentido para viver. Obrigada, meu Deus, por nos fortalecer quando estamos tão cansados, Deus. Obrigada por nos pôr de pé, meu Deus, quando tudo tenta nos destruir. Obrigada, meu Deus, por nos fazer experimentar da tua paz quando tudo ao nosso redor, meu Deus, está querendo desmoronar. Obrigada, Senhor, por essa esperança tão viva que nos faz, meu Deus, seguir em frente com alegria. Obrigada, Deus, obrigada por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos deixou. E que o Senhor venha, Deus, a se mostrar através dela cada vez mais e mais e mais. Que venhamos a te conhecer cada vez mais, que venhamos a ter, meu Deus, intimidade contigo e profundidade na tua palavra, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, nos conceda, Pai, o dom de entender a tua voz, de entender a tua palavra, de compreender a tua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará. Deus, que o Senhor, Pai, nos proteja de todo o mal, que o Senhor continue nos dando a provisão de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Deus. Amém. Consagramos a Ti, entregamos a Ti tudo, meu Deus, que o Senhor já nos deu, porque tudo o que temos, meu Deus, foi dado por Ti. E nós reconhecemos isso e nos colocamos, meu Deus, debaixo da tua servidão. Reconhecemos que a tua servidão é mais leve do que a servidão do mundo e é a ti que nós queremos servir. Então, meu Deus, nós colocamos as nossas vidas debaixo do teu governo. Nos governa, Deus. Nos governa. Vem e toma posse do que é teu, Senhor, porque nós somos seus. Oh, Deus, nós temos prazer em dizer que somos seus. Deus, nos ajuda
a honrar isso, o nome da família que recebemos. Nos ajuda, Senhor, em o nome de Jesus, a te honrar sempre. Seja no público, seja no privado, no oculto, que venhamos a te honrar sempre, porque o Senhor é um Deus que tudo vê. Glória a ti por isso, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. A paz, Francisco. Amém. Gente, Isaías 49, né? A gente já tá quase finalizando a Isaías, né? Isaías cabe em 66 aí. A gente já tá em 49. Glória a Deus. Vamos lembrar o que está acontecendo? A gente lembra que lançou-se, né, ali a profecia sobre o povo de Judá, que um dia eles vão ser levados cativos para a Babilônia, né? Diante disso, Isaías passa a falar com o povo que vai ser levado para a Babilônia. Então, a partir do capítulo 40, Isaías começa a falar com o povo de Daniel. Isaías começa a falar com aquele povo que vai ser levado ali para a Babilônia, tá? O que acontece a partir do capítulo 40? Deus começa a provar por vários argumentos que ele é Deus. Então ele começa a falar com o povo de Israel, e não só com o povo de Israel, mas com os gentios também, dizendo que aqueles deuses que esse povo adorava, aquelas imagens, né, não eram Deus. E ele começa a provar isso a partir do capítulo 40, a gente lembra. E como é que Deus faz para provar que ele é Deus? Ele começa a falar que todas as profecias que um dia ele falou se cumpriram. E essas profecias foram dadas há muito tempo atrás, desde muito tempo. Então não era algo assim que você podia deduzir porque está perto de acontecer. Não, eram profecias totalmente inimagináveis de se cumprirem. Era totalmente fora da lógica aquilo acontecer. E Deus começa a argumentar isso. Tudo que eu falei não tinha lógica de acontecer. E aconteceu. Tudo que eu disse se cumpriu. E isso prova que eu sou Deus. Então Deus continua falando o seguinte: tá, não bastava as coisas que eu já falei, não bastava o que eu já disse e já se cumpriu para convencer vocês, porque vocês continuam pecando contra mim, vocês continuam não obedecendo os meus mandamentos, a minha lei, e continuam adorando as imagens pagãs. Então não bastou isso, então eu vou começar a fazer o quê? Falar sobre coisas novas. É isso que Deus fala, né? Então eu vou começar a falar sobre coisas novas agora, assim vocês vão crer em mim. Então eu vou falar sobre coisas que vocês nunca ouviram antes, e coisas que vão demorar para acontecer e que estão totalmente fora da lógica humana de hoje. Então eu vou falar sobre coisas que não é que estava se desenhando que isso poderia acontecer, não. Pela lógica humana isso jamais aconteceria. Mas eu vou começar a falar sobre coisas que acontecerão, mas hoje parecem impossíveis, para que quando aconteçam vocês vejam que eu sou Deus, né? Então Deus começa a falar que esse povo vai ser levado cativo para a Babilônia. Primeira coisa, isso parecia ser impossível na época de Ezequias. Tanto que quando Ezequias ouve isso, Ezequias nem dá bola. Ezequias fala, ai, tá bom, vai acontecer com minha descendência, não é comigo mesmo, tá bom, né? Ele não dá muita bola. Ele fala, ser levado pela Babilônia não é nada. A Babilônia é um negocinho pequenininho ali, não tem força nenhuma, foi dominado pela Assíria. O que é ser levado pela Babilônia, né? Não vai ser nada. Logo, logo esse povo se liberta da Babilônia. Então, era algo que era realmente fora da lógica acontecer. A gente lembra que nessa época que essa profecia foi escrita, né? Ela tá falando com o povo do cativeiro, né? Que vai acontecer uns 70 e poucos, 80 anos depois disso daqui, que ele tá escrevendo. Mas na época que isso foi escrito, 80 anos antes, a Babilônia não era nada, né? A Babilônia era uma cidade dominada pela Assíria. A Babilônia tinha sido conquistada pela Assíria. Então a Babilônia não era nada disso, não tinha esse poderio todo. Mas Deus diz que ela vai se levantar em poder, e ela vai ser um grande poder, e ela vai dominar o reino de Judá, e vai humilhar o reino de Judá, vai fazer o povo ficar ali trabalhando em humilhação, e os que viverem no palácio vão ser castrados, vão ser eunucos. E Deus começa a pregar isso, o que parecia impossível de acontecer. Então não bastava isso que Deus está pregando, Deus começa a pregar uma profecia de 150 anos depois, quase 200 anos depois, que é quando Ciro vem e destrói a Babilônia. Então Deus começa a falar, não, tá bom, não é o suficiente eu falar para vocês que vocês vão ser levados para a Babilônia, então para provar que eu sou Deus, eu vou lançar uma profecia ainda mais longa. Eu digo que eu vou libertar vocês da Babilônia. E para levantar vocês, tirar vocês da Babilônia, eu vou levantar um homem. E esse homem, eu vou falar até o nome, para vocês verem como eu sou Deus, eu vou até chamar ele pelo nome. Porque eu já o chamo desde agora. É Ciro.
Gente, Ciro nem existia, era 150 anos antes, né? Então Deus já fala, o nome do cara é Ciro, e esse Ciro é que vai destruir a Babilônia. E então, esse Ciro é que eu vou usar como um pastor do meu povo. Esse Ciro é que vai fazer justiça para o meu povo e vai reconduzir o meu povo para Jerusalém. E lá eles vão receber ordem de reconstruir o templo e de reconstruir a cidade. Então Deus está dando detalhes que pareciam impossíveis quando se ouve isso, né? Primeiro, o templo vai ser destruído. É isso que Deus está falando. Quando a Babilônia vier e dominar Judá, o templo vai ser destruído. A cidade vai ser destruída, né? E isso, gente, parecia muito distante da realidade deles. Eles tinham acabado de vencer a Síria. Então parecia algo impossível. E fora isso, Deus ainda diz que 150 anos depois, né, dessa profecia, eles iam voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Era algo muito inimaginável para eles. O templo de Salomão vai ser destruído? Um templo tão firme, tão forte. Ninguém vai querer destruir esse templo. Um templo tão bonito, tão monumental, eles vão querer usar esse templo para os deuses deles, mas não vão destruir. Ninguém jamais vai fazer isso. E vão, né? E ali a Babilônia, quando conquista o reino de Judá, eles destroem o templo de Jerusalém, eles destroem o templo ali erguido por Salomão, né? E é isso que Deus está falando. Deus está falando sobre coisas inimagináveis, Deus está falando sobre coisas impossíveis e coisas de tão longe, né? Para provar que ele é Deus. É nesse sentido. Então Deus começa a falar, eu vou levantar um homem e esse homem é quem vai libertar vocês. E dessa vez eu vou fazer de um jeito diferente. Não fiquem esperando, lembrando-se das coisas passadas. Não fiquem se lembrando de como eu abri o Mar Vermelho. Não fiquem se lembrando de como eu destruí o exército de Faraó no mar, né? Não, dessa vez eu farei uma coisa diferente. Eu farei uma coisa nova. Né? Então, Deus realmente ele vai fazer uma coisa nova. A gente vai ver que isso daí se cumpre 150 anos depois, né? Eis que Ciro, né, o rei persa, ele vai, conquista ali a Babilônia e ele lança um decreto autorizando o povo de Judá, o reino de Judá, a voltar para Jerusalém para reconstruir o templo de Deus, para reconstruir a cidade de Jerusalém, para reconstruir as muralhas, né? E, gente, isso parece algo impossível. Um rei que vai destruir a Babilônia, ele é que vai dar ordem desse povo voltar e reconstruir o templo. Tá brincando, né? Isso daí é piada, né? Imagina esse povo ouvindo isso. Não, vai surgir um rei que vai destruir a Babilônia e esse rei não é judeu, porque Deus deixa isso muito claro, não é um rei judeu. Ele vai destruir a Babilônia e então ele vai lançar um decreto autorizando a gente a reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém. Tá brincando com a gente, né? Isso não vai acontecer. E ainda Deus diz, e tem mais. E ele vai fazer isso sem exigir nenhum pagamento em troca. Ele vai fazer isso só para fazer justiça. Gente, parece isso algo impossível. É uma mão de obra que ele tá abrindo mão. Ele tá abrindo mão de escravos, né? Ele tá falando, não, eu liberto vocês, né? Do nada. Quem é que abria a mão de escravos nessa época? Ninguém. Então, isso parecia algo impossível de acontecer. Mas Deus está falando e isso vai acontecer porque eu estou falando. Eu digo que vai acontecer, então vai acontecer. E isso é para vocês verem que eu sou Deus. E Deus vem provando que ele é Deus dessa forma. Então, não bastasse isso, Deus começa a falar, é o seguinte, eu escondi algumas coisas de vocês porque eu sei que vocês são cabeça dura. Então, eu evitei falar algumas coisas para vocês, porque vocês são um povo que tem a dura cerviz, vocês são um povo, né, que depois ficam atribuindo as coisas que acontecem aos deuses falsos que vocês adoram. Mas agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou falar sobre uma coisa nova que vocês nunca ouviram. E é uma coisa muito distante ainda que vai acontecer. Mas eu vou falar sobre isso para que vocês vejam que eu sou Deus. Então, Deus começa a falar sobre Jesus de uma forma muito clara, né, que Jesus virá. Tá? Então é nesse contexto agora que a gente vai estudar Isaías 49. Amém. No versículo 1 então diz assim: escutai, ó ilhas, a mim, e dai ouvidos, povos de longe. O Senhor desde o ventre me chamou, desde as entranhas da minha mãe. Deus já falou o meu nome. Uau! Aqui não está sendo falado de Ciro. Aqui está sendo falado de Jesus. E a gente vai entender por quê. Porque vai dizer que essa pessoa aqui que está sendo falada, ela vai ser levantada como luz, não somente para o reino de Israel,
mas para todos os povos, para todas as nações. E os gentios alcançarão a misericórdia através dele. E esse homem vai ser levantado e vai vir para reunir o povo de Israel e reconduzi-los a Deus que eles esqueceram, o Deus deles. É sobre Jesus que está sendo falado aqui. Lembra? Então Deus está vindo nessa pegada de, eu já falei sobre Ciro, não foi o suficiente? Vou falar sobre Jesus agora. Então aqui diz, escutem, ó ilhas, a mim. A gente lembra, eu já expliquei. Quando Isaías fala sobre ilhas, significa gentios. São as nações distantes, nações que não são as nações de Israel. Então aqui está dizendo, ó gentios, me escutem. Deem ouvidos a mim, vocês que são de longe, né? Porque Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. E desde que eu estava na barriga da minha mãe, Deus já havia falado meu nome. E isso se cumpre no Novo Testamento, né? Então isso se cumpre no Novo Testamento, a gente vai ver, né? Que ele está dizendo que desde o ventre da mãe dele, Deus já havia o chamado. Então, na verdade, o plano, o propósito, a missão dele já havia sido determinada desde antes dele nascer. É Jesus, né? Porque quando o anjo Gabriel aparece ali para Maria, ele já fala, né? Que ela gerará, né? Ela terá um filho, né? E esse filho que é a luz das nações, né? Que é o escolhido de Deus. Então, o plano para ele, a missão dele já foi determinada antes mesmo dele nascer. É isso que ele está dizendo. Quem está falando aqui é o próprio Jesus. A gente vai ver, gente, esse capítulo, quando a gente estuda o capítulo 49, a gente estuda ele como se Jesus estivesse falando com a gente. É Jesus dizendo. E, nossa, hoje quando eu preparei a aula, hoje eu até chorei sobre essa perspectiva. Porque quando você estuda o capítulo 49, compreendendo que é Jesus falando com você, é muito triste, porque ele fala sobre a rejeição dele. Ele fala sobre o quanto ele foi humilhado. Ele fala sobre o quanto que ele foi rejeitado. Ele fala sobre o quanto que ele trabalhou e parece que o trabalho dele não chegava a lugar algum. Nossa, é lindo quando você estuda o capítulo 49, tá? Nessa perspectiva. Então, a gente lendo agora, a gente considera que aqui quem é que tá falando? É o próprio Jesus, tá? Porque ele está dizendo assim, escutem a mim, vocês gentios. A mim quem? Jesus. Quem é esse a mim? É esse que foi chamado desde o ventre, né? Que já tinha, desde antes do ventre, já tinha um plano para ele, né? E que desde o ventre da mãe já existia um nome para ele. Escutem a ele. Escutem esse homem. É nesse sentido. Ou seja, é ele mesmo que está falando, né? Escutai, ó ilhas, a mim. Me escutem, vocês gentios. Deem ouvidos a mim, povos de longe, né? Então, não só escutem, mas se atentem ao que eu estou falando. Prestem atenção no que eu vou dizer. Deus me chamou desde o ventre. Eu fui chamado para isso, para essa missão, desde a barriga, desde o ventre. Desde que eu fui formada ali no ventre. Eu fui chamado para isso que vai acontecer, para isso que vai se realizar. Eu vim no mundo para isso, é isso que ele está falando. Então aqui ele diz, desde as entranhas da minha mãe, Deus já fez menção do meu nome. E no Novo Testamento a gente vai ver isso, que desde ali que ele estava na barriga de Maria, já é falado para ela, ele se chamará Jesus, porque ele salvará os povos, ele salvará todo aquele que nele crê. Então é nesse sentido, gente, é o próprio Jesus falando. Então aqui diz, Deus fez a minha boca como uma espada afiada. Não é Ciro. Aqui está falando sobre um homem que Deus fará com que a boca dele seja tão penetrante quanto uma espada afiada. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim para mim, né? Eu tenho que falar assim mesmo, tem que ser curto e grosso mesmo, tem que ser grossa mesmo, porque a palavra de Deus é mais afiada do que uma faca de 2 gumes. Então entra cortando. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer, que você tem que falar para magoar aquele que ouve. Não é isso. A Bíblia está dizendo que a palavra em si mesmo, quando a gente ouve ela da forma certa, quando a gente se atenta ao que ela diz, é impossível dela não entrar em nós ao ponto de nos doer
e nos trazer à tona os nossos pecados, sabe? É no sentido dela entrar nos cortando e a gente falar, caramba, eu preciso mudar. Caramba, eu sou pecador. Caramba, eu tô errando. É nesse sentido. A própria palavra nos corta. Eu não preciso fazer uma forcinha para magoar ninguém. Não é nesse sentido que a Bíblia diz. A Bíblia diz no sentido de que aquele que verdadeiramente a ouve. Existem pessoas que escutam, mas não ouvem, né? Então eles estão ali sentados, está sendo pregado e eles estão pensando na coxinha que vão comer, estão pensando no frango, estão pensando em qualquer coisa, né? E não estão pensando naquilo que estão ouvindo, né? Mas aquele que ouve atentamente, começa a prestar atenção naquilo que ele está ouvindo, aquilo que ele ouve vai feri-lo. Aquilo que ele ouve vai entrar nele cortando, ao ponto de transformar ele, né? Ao ponto de doer nele e falar, caramba, eu preciso mudar. O que eu tô falando o que eu tô ouvindo tá doendo. O que eu tô ouvindo é comigo. O que eu tô ouvindo é pra mim, né? É isso que quer dizer. E tá falando que Jesus é isso. Então aqui tá dizendo que a boca de Jesus foi criada por Deus como uma espada afiada. Não quer dizer que Jesus fala e magoa. Não é que Jesus fala e vai magoar o que Jesus fala. Mas quer dizer que o que ele diz entra penetrando aquele que ouve. Aquele que escuta verdadeiramente o que ele fala e presta atenção no que ele diz. O que ele fala entra penetrando essa pessoa, ao ponto de doer nela o que precisa ser mudado. Ao ponto dela ouvir aquilo e falar, caramba, ele tá certo. Que horror sou eu, né? Eu preciso mudar. É nesse sentido. E aqui fala sobre Jesus. Então aqui diz, sob a sombra da sua mão, Deus me escondeu. Deus me escondeu na sombra da mão dele. E ele fez de mim a sua flecha escolhida, não a outra. Uau! Lembra, a Bíblia diz que filhos são como flechas, né? Que a gente pode disparar para bem longe, né? E qual é a flecha, a única flecha de Deus? A única aposta de Deus, a flecha que ele usou é Jesus, né? Você pega e mira para ir bem longe, né? E é nesse sentido, está dizendo que Jesus foi a flecha escolhida por Deus. E na aljava de Deus, Deus ocultou a Jesus. Deus escondeu Jesus em sua própria aljava, né? Então, aqui está dizendo, você, por exemplo, você é um flecheiro, né? Aí você é um flecheiro e você tem a sua aljava onde tem um monte de flecha. E você deixa lá guardada até o momento oportuno. Você não vai ficar gastando flecha à toa. Você vai guardar lá até o momento em que for oportuno, né? Então você deixa lá elas bem escondidas nessa aljava, nessa bolsa, nesse lugar bem escondido lá, né? Sem ninguém ficar vendo. Até o momento em que realmente for necessário, você pega ela e você usa. E aí está dizendo, Deus, ele deixou essa flecha que ele estava apostando escondida até o momento certo de ser usada. Então, deixou ela lá guardada, né? A gente lembra que aqui a gente está 700 anos antes de Cristo, né? E aqui está dizendo, essa flecha já foi escolhida. Essa flecha está guardada para o momento certo. Ela vai surgir. E então, aqui no versículo 3 diz, disse-me, tu és meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E aqui ele está falando, Deus me disse, você é quem é meu servo, Israel, e em você eu vou ser glorificado. Não está falando sobre a nação de Israel, mas está falando sobre uma pessoa, porque ele continua no mesmo pensamento de uma pessoa que foi chamado desde o ventre da mãe, né? Então continua falando sobre uma pessoa. E aqui está dizendo que essa pessoa foi chamada por Deus e Deus disse para ela, você é meu servo, Israel, e é em você que eu vou ser glorificado. Eu escolhi você para me glorificarem através de você. Você vai me representar. Eu vou manifestar a minha glória através de você. Ou seja, Jesus é a personificação perfeita do que Israel devia ser, do que Deus tinha para Israel.
É em Jesus, né? Então Jesus é o próprio Israel. Jesus é o Israel que Deus chamou, né? Tudo que Deus chamou Israel a ser se cumpre em Jesus. E é isso que está querendo dizer, né? Então não é a nação de Israel que Deus vai ser glorificado na nação de Israel. Não é isso. Deus é glorificado em Jesus. Jesus é o servo de Deus, chamado Israel, né? Nele se faz aquilo que Israel foi chamado para fazer e não conseguiu cumprir. Mas Jesus conseguiu. Aí então, no versículo 4, Jesus começa a falar. Gente, essa parte aqui é emocionante, né? Quando a gente para pensar dessa forma, que é Jesus falando, né, com a gente. Mas quando Deus disse isso para mim, eu disse assim para ele: ó Deus, eu me esforcei tanto e foi tudo em vão. Foi para nada. Eu gastei toda a minha força inutilmente. Mas ainda assim, eu acredito que o meu direito, o que me é justo, o que me é devido, está com Deus. E a minha recompensa será dada por Ele. Gente, que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. Aqui vai dizer, a gente vai ver que ele foi humilhado, né? Que ele foi rejeitado. E aparentemente ele havia fracassado quando ele morre naquela cruz. E é isso que todos achavam. Nossa, que miserável, nossa, coitado. Gente, a pior morte que havia era a morte de cruz. Era a pior morte. Se essa Bíblia, se a religião, né, se o cristianismo fosse algo inventado para convencer os outros a adorarem a Jesus, jamais teriam falado que ele morreu de cruz. Teriam inventado para ele outra morte. Teriam falado que ele morreu apedrejado. E teriam feito ele como um mártir, não como morte de cruz. Essa morte de cruz era muito difícil de convencer alguém do que é a mensagem, né? De que ele é Deus e veio por nós aqui na terra, né? Porque só de Deus vem a salvação, não tinha como um homem nos dar a salvação, ele é o próprio Deus e veio à terra para nos dar a salvação e então ele foi ressuscitado e nos salvou, né? Então é muito difícil de compreender isso pela pior morte que havia. A morte mais miserável, a morte mais indigna que havia era essa. Era a pior das mortes. Era a morte assim que só os indignos mesmo tinham. Era aqueles rejeitados da sociedade, né? Aqueles que ninguém ligava. E ele jamais teria uma morte dessa, né? Então, pra gente ver como não é algo, né, inventado. É a mesma coisa, por exemplo, quando Jesus ressuscita, quem foi a primeira a saber que Jesus ressuscitou? Maria Madalena. Se fosse algo inventado, eles jamais teriam colocado a primeira testemunha de Cristo como uma mulher naquela época, né? A gente vai colocar como testemunha, né, do Messias que eles inventaram, né, para tentar convencer um povo, uma mulher? Não, eles teriam colocado um homem. Então isso vai demonstrando pra gente que realmente não é algo inventado, porque eles jamais teriam escrito dessa forma, eles jamais teriam feito dessa forma, se fosse algo inventado, né? E aqui Jesus diz isso, então, ai, oh Deus, eu me esforcei em vão, não serviu de nada o que eu fiz. Eu gastei toda a minha força inutilmente, né? Então, Jesus, quando ele veio, ele foi rejeitado, né? Ele foi humilhado. E aparentemente aquela morte na cruz, né? Era um fracasso da missão dele. Aparentemente aquilo era ele fracassando. Então ele diz, tá bom, parece que eu fracassei. Parece que eu estou fracassando porque eu estou aqui sozinho. Pedro me rejeitou 3 vezes, né? Os meus apóstolos fugiram, não há mais nenhum apóstolo aqui. Parece que eu fracassei. Mas aqui Jesus diz, né? Mas eu confio em Deus. E eu sei que Ele me dará o que me é devido. Apesar das pessoas para quem eu vim não terem me dado.
o que me era de direito, não terem me tratado como era devido. Mas eu creio que Deus me dará. Então aqui diz, e o meu pagamento por tudo que eu fiz, eu não recebi pelos que eu vim salvar. Mas eu creio que Deus me dará meu pagamento. Gente, que bonito, né? Lembra bastante realmente Jesus, quando chega naquele momento bem perto da cruz, que ele sabe o quanto ele vai sofrer. E ele tá com muito medo. E ele ora e fala, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Não me permita sofrer desse jeito. Arruma outra forma. Se for possível, arruma outra forma. Não me deixa sofrer desse jeito, eu tô com medo. E Jesus estava tão angustiado, né, que a Bíblia diz que ele falou ali pros apóstolos, né, os que estavam com ele. Ele falou, gente, ora por mim, porque eu sou humano e a minha carne é fraca. Ela tá querendo pecar. Porque eu tô com medo do que eu vou viver, do que me é esperado. Orem por mim, tá difícil. E eles dormem, né? E Jesus vai lá, se ausenta e vai orar para Deus. Então Jesus vai e fala para Deus, né? Jesus morrendo de medo, Jesus fala, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia o quanto ele ia sofrer, o quanto seria o esforço dele, né? Então a gente lembra que ele volta e os apóstolos estão dormindo. Aí ele vai para caramba, eu tô aqui angustiado, precisando de vocês estão dormindo. Eles acordam, desculpa, Senhor. Aí ele fala, gente, eu vou lá orar de novo, porque tá difícil. Orem por mim também. Eles dormem de novo. Né? Então, por último, o que Jesus fala? Né? Jesus estava tão angustiado que ele suava sangue. Né? E no final Jesus fala, mas Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que aconteça conforme o Senhor designar. E é isso. Gente, lembra bastante essa oração de Jesus, esse versículo 4. É exatamente a oração de Jesus, né? Ele sabendo o que espera ele, né? Tudo o que ele fez, os apóstolos fugindo, ele sendo entregue por um dos apóstolos, os apóstolos fugindo ali, e ele sozinho naquela cruz. E lembra bastante, né? O que Jesus fala, o que Jesus passa, né? Então no versículo 4 a gente entende isso, né? Que é Jesus falando. Mas então eu disse para Deus, em vão eu me esforcei. Eu me esforcei para nada. E inutilmente eu gastei toda a minha força. Mas eu estou confiante que Deus me dará o que me é de direito. E Ele me dará meu pagamento, a minha recompensa, né? Então, que lindo, né? Jesus, ele se esvazia, se humilha, mas ele é exaltado por Deus, né? Ele suportou a cruz, foi desprezado, né? E ao mesmo tempo ele desprezou aquela vergonha, tudo que era ir para a cruz, gente. Era uma vergonha ir para a cruz, né? Aí a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas eles não o receberam, né? E é nesse sentido que vai indo aqui esse capítulo, viu? Eu até anotei aqui, que bonitinho, né? Esse versículo, né? Ele mesmo, o versículo vai do desânimo para a esperança. Era uma pessoa que estava totalmente desanimada, né? Parece que tudo que ela fez não serviu de nada. Mas ao mesmo tempo ele fala, não, a minha esperança não está nos homens, o meu pagamento não está com os homens. Meu pagamento está com Deus. Os homens não me deram o que era de direito, mas Deus me dará. Que lindo, né? E aqui eu anotei também, Jesus, né, nesse versículo, ele vai do fracasso aparente à fé silenciosa, né? Então, o que aparentemente parecia um fracasso, não, na verdade, escondia uma fé silenciosa. Aparentemente, aquilo era um fracasso, mas por trás daquele fracasso, ele está confiando que Deus vai fazer alguma coisa. E incrível, porque a ressuscitação, a ressurreição, né, de Cristo é exatamente isso, né? É Deus dizendo para ele, você fez tudo certo. Deu certo a missão a qual você foi chamado, você não fracassou. E a ressurreição é a prova disso, né? De que ele cumpriu a missão dele. Uau! E aqui, né, no versículo 4, a pessoa que fala, né, Jesus, ele vai dar frustração
o descanso em Deus, né? Ele resolve descansar em Deus. Aí no versículo 5, né, diz assim: e agora, diz o Senhor Deus, né? Aquele que me formou desde o ventre para eu ser o seu servo. A gente lembra que é Jesus falando aqui nesse capítulo 49, tá? A gente compreende que é Jesus falando. E aqui diz: e agora Deus diz assim para mim, né? Aquele que me formou desde o ventre, para que eu fosse o servo dele, para que eu servisse a ele, para que eu fizesse com que Jacó voltasse para ele, entendeu? Tá falando que esse ser, né? Ele foi criado por Deus desde o ventre para unir de novo Jacó a Deus, para trazer de novo Jacó para Deus. É Jesus, né? E para reunir Israel novamente a Deus. Pois eu sou honrado aos olhos de Deus, e Deus tem sido a minha força. Versículo 6. Sim, ele disse assim para mim. É verdade. Lembra que é Jesus falando, tá? O intuito é esse, né? É Jesus aqui dizendo. Então, no versículo 6 diz: sim, Deus me disse. Deus me disse assim: ó, é o seguinte, meu servo. Para mim é pouco que você venha só para restaurar as tribos de Jacó. Para mim é pouco que você venha só para reconduzir o povo de Israel. Mas a verdade é que eu também te escolhi e te estabeleci como luz de todas as nações, a fim de que a minha salvação chegue a todos os cantos da terra. É Jesus falando, né? Então Deus achou pouco que ele viesse para unir novamente Jacó com Deus, para unir novamente Israel com Deus. Não, isso era pouco. Mas ele veio para unir todas as nações, todos os povos a Deus. É Jesus. Versículo 7. Assim diz Deus, o Redentor de Israel, o Santo de Israel. E ele fala assim para o servo dele, cuja alma vai ser desprezada. Gente, está falando de Jesus. Agora Deus vai falar para Jesus. Aqui está dizendo assim: assim diz Deus, o Redentor de Israel, o seu santo, o Santo de Israel. E Deus diz assim para aquele cuja alma vai ser desprezada, que é esse homem que está sendo falado, né? Que ele virá e a alma, aqui está dizendo que a alma dele vai ser desprezada. Ele vai ser desprezado quando ele vier. Ele vai ser abominado pela nação. Aqui diz que ele também, né, vai ser dado como servo dos tiranos, né, ao servo dos tiranos. Aquele que vai ser dado como o escravo dos poderosos. Vai ser entendido que ele não tem poder nenhum, vai ser entendido que ele não é forte, né? E Deus diz o seguinte para ele. Uau! Deus está falando, ó, eu falo o seguinte agora. Eu sou o Redentor de Israel. Eu sou o Santo de Israel. E eu digo o seguinte para o meu servo, que eu escolhi desde o ventre. E que ele vai ser desprezado. Que ele vai ser abominado pela nação. E que ele vai ser tido como servo dos tiranos. Vai ser maltratado pelos tiranos. Lembra bastante o sofrimento dele, né? Na Via Crucis, ali o sofrimento dele no julgamento, quando ele apanha dos tiranos, né? E é isso. Mas aqui Deus está dizendo algo para ele. Deus está dizendo o seguinte: olha, é o seguinte, eu digo para você, meu servo. Reis ainda vão te ver e vão se erguer para você. Príncipes vão te ver e vão se prostrar. Por causa de Deus, que é fiel, do Santo de Israel, foi que ele te escolheu. Uau! Aqui Deus está prometendo, olha, você vai ser humilhado, você vai ser desprezado, você vai ser servo dos tiranos, vai ser açoitado, vai ser maltratado, vai ser chicoteado, vai tomar
um murro no rosto, tudo isso está falando aqui. Mas eu digo que os reis ainda se dobrarão a você, que os príncipes ainda se prostrarão a você, por causa de Deus. Você vai representar Deus, e por causa de Deus eles vão se dobrar a você, porque Deus é fiel. Deus é o Santo de Israel, e foi Ele quem escolheu você. Que lindo, né? Aí no versículo 8 diz assim: assim diz Deus, no tempo do meu favor eu te respondi. No dia da salvação eu te socorri. Eu modelei você e eu decidi te colocar como aliança do povo, a fim de restaurar toda a terra, a fim de redistribuir as propriedades devastadas. Na segunda carta de Paulo para os Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2, ele fala exatamente essa passagem, que é Jesus. Paulo fala exatamente, é Jesus aqui. Isaías está falando de Jesus. Aqui está dizendo assim, Deus fala para ele, no momento certo eu respondi a tua oração. Não foi naquele momento que você falou, passa de mim esse cálice. Mas no momento certo eu respondi a tua oração. Porque a tua oração foi para mim, Senhor, será que eu fracassei na minha missão? Será que eu consegui cumprir aquilo que eu fui chamado para fazer? Aí é que Deus está dizendo, no momento certo eu te dei a resposta. No dia da salvação eu te socorri. Aqui está dizendo aqui, no dia devido, no tempo do meu favor eu te respondi. No tempo certo eu te respondi. Jesus, lembra, Jesus estava angustiado. Ele orou, se não me engano, 3 vezes para Deus nesse momento. Ele suava sangue de tão nervoso que ele estava, porque ele sabia o que esperava ele. E ele orava e falava, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Deus, se for possível, não me faça sofrer isso. Deus, por favor. E Deus não respondeu. Deus ficou mudo. Deus se calou. Deus não falou nada. E ele voltava e falava, gente, me ajudem. Gente, Jesus pediu para os apóstolos orarem. Imagina o nível de desespero de Jesus. Onde que Jesus vai pedir para outro orar por ele? Jesus estava muito nervoso. E Deus não respondia a ele. Deus não respondia. Tanto que no final, a última oração de Jesus é assim, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque Deus não respondia a ele. Mas aqui está dizendo, Deus manda a resposta. No tempo certo, eu te respondi. Qual foi a resposta de Deus no tempo certo para Jesus? Ressuscitando ele. Isso foi a resposta de Deus para Jesus. Que Jesus cumpriu a missão dele dignamente. Tranquilamente, foi tudo certo. Foi tudo perfeito. No dia da salvação eu te socorri. No dia que era devido, eu te ressuscitei. Então eu te modelei. Eu te transformei. Eu te modelei naquela cruz, eu te modelei. De todas as formas, eu fui te modelando. E eu te coloquei como aliança. Gente, você vê que aqui é muito claro. Ele é a própria aliança. Não é outra aliança. Não é a aliança ali do Monte Sinai, não é a aliança da lei, não é a aliança do que eles têm que fazer para ter aliança. Não, aqui Deus está dizendo, você é a própria aliança que eu pus entre mim e os povos. Você é o que me une, não é mais a lei. Eu decidi pôr você como aliança entre mim e o povo e os povos, a fim de restaurar toda a terra, a fim de fazer com que toda essa terra seja restaurada, seja como eu queria que ela fosse, e a fim de redistribuir as propriedades devastadas, né? A fim de redistribuir, né? A fim de fazer justiça, né? Para eu te chamei, versículo 9 aqui diz, para libertar os cativos da prisão e salvar aqueles que jazem na terra que foi abandonada, aqueles que já estavam quase mortos.
Eu escolhi você para dar pão ao faminto e para dar água aos que estão sedentos na angústia. Lucas fala sobre isso. O Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas ali no capítulo 4, fala sobre isso. Que Jesus foi isso. Jesus é essa pessoa. Aí no versículo 10 diz: então eles não terão mais fome. Então, meu povo, através de você, que é a minha aliança, Jesus, eles não terão mais sede. O calor do sol não vai mais ferir o meu povo, nem o frio da lua vai mais machucar eles. Porque Deus vai guiá-los e vai fazer com que eles descansem. Rios de águas vão brotar da onde antes era deserto. E os lugares que antes eram secos serão como um oásis. Que lindo. Falando sobre Jesus. De todos os meus montes eu farei caminhos. As minhas estradas serão elevadas. Vai ter caminho de todos os lugares. Ninguém vai ter impedimento de chegar. Nas montanhas vai ter caminho, as estradas vão ser elevadas. Não vai ter dificuldade alguma para se chegar até Ele. Todos chegarão. Eis que esses vão vir de longe. Vem um povo que vem muito de longe. Eles vêm lá do norte. Alguns vêm lá do ocidente. Outros vêm até da terra de Sinim. Gente, terra de Sinim eu não sei. Alguns estudiosos falam que é a China. Mas aqui tá querendo dizer que é de muito longe. Tá dizendo que tá vindo até lá da terra do nunca, entendeu? É lá de longe. É isso, é nesse sentido. Tá vindo lá de longe. Aí então diz: ó céus, deem gritos de alegria. Ó terra, regozija-te. Que os montes rompam em cantos alegres. Porque a verdade é que Deus consolou o povo dele. Deus teve compaixão dos aflitos. Que lindo. Sião dizia assim, né? Que está falando de Jerusalém, né? Ou do povo de Deus, né? Sião dizia assim: Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim. Lembra que aqui essa carta ela é escrita para aquele povo que vai estar lá na Babilônia, que vai estar lá sofrendo no cativeiro. Aí aqui está falando que esse povo vai falar, né? Deus nos abandonou, Deus se esqueceu de nós. Então Deus responde para esse povo, porque esse povo estava em aflição. Esse povo estava passando por dificuldade, né? Eles oravam e parecia que Deus não respondia. Então Deus responde assim para eles: por acaso, uma mulher que está amamentando um bebezinho pequeno, ela pode se esquecer do bebezinho dela que mama no peito? Ela não vai ter compaixão daquela criança que saiu de dentro dela? Mas eu digo, Deus diz, ainda que essa mulher se esquecesse do filho que ela teve, eu jamais me esqueço de vocês. Que lindo. A verdade é que eu gravei vocês na palma da minha mão. Eu nunca vou esquecer vocês. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Uau! A gente lembra que aqui qual era o cenário, né? Os muros de Jerusalém já não existem mais. Jerusalém está destruída. E aqui Deus está falando: eu ainda vejo. Eu ainda vejo os seus muros. Vocês serão reconstruídos. Eu vou fazer algo novo. Uau! Aí no versículo 17, Deus fala: eu já vejo, eu já estou vendo os reedificadores se apressando. Eu já estou vendo as pessoas se apressando para reconstruir os muros. E aqueles que um dia te arrasaram, e aqueles que um dia te devastaram, eles foram embora.
Eles não estão mais aí. No versículo 18 diz: levanta os olhos, olha ao redor e vê. Todos se reúnem e vêm até você. Por minha vida, eu juro, sentença de Deus, é o que eu digo. Todos eles, todos esses povos, vão ser como um adorno para vocês, com que vocês vão se cobrir. E vocês vão se cingir deles como uma noiva, né? Então aqui está falando sobre povos que vão vir de outros lugares, está falando sobre gentios, né? Está falando que um dia a cidade santa vai ser reerguida. Está falando sobre isso, um dia a cidade santa vai ser reerguida. E vão vir os povos de todos os lugares e vão lá para a cidade santa. E dessa vez, o povo que estiver na cidade santa não vai ter mais medo. Não, vai ser como um enfeite chegando para a cidade santa. Esse povo que vem vindo. Eles vão se alegrar, porque vai ser como, né? Aqui diz, tu te cingirá deles como uma noiva. Na verdade, eles vão chegar para te embelezar ainda mais. Que lindo. Tá falando sobre os gentios. Os gentios que vão chegar lá até Jerusalém não vão ser mais motivo de medo, de tomarem a terra deles, tal. Não. Na verdade, vão ser um enfeite, como se fosse um enfeite de uma noiva. Vai tornar Jerusalém ainda mais bela. Esses gentios que vão até lá. Então, aqui diz no versículo 19: com efeito, tuas ruínas, teus escombros, tua terra desolada, agora são estreitos demais para os teus habitantes. E aqueles que antes te devoravam agora estão muito longe. Aqui está dizendo com razão. Essa cidade que antes era uma ruína, que antes era só escombro, que era abandonada, agora ela parece pequena demais para o tanto de pessoa que vem nela, para o tanto de salvo que está chegando para falar com Jesus. Parece até pequena. E aqueles que antes queriam destruir essa cidade estão bem longe. Versículo 20 diz: os teus filhos de que você estava privada, Jerusalém. Agora está falando com a cidade. Está falando assim, lembra, aqui está mostrando uma Jerusalém destruída. Está mostrando uma Jerusalém, né, totalmente arruinada. O templo foi destruído, a cidade inteira foi destruída. Deus vem falando sobre uma reconstrução, né? Então aqui ele está falando sobre Jesus agora. Ele está falando mais futuro ainda, né? Que Jesus vai reconstruir Jerusalém para ser a cidade santa a qual ela foi chamada para ser. Né, nesse sentido, e que todas as nações vão lá visitar ele. E agora, quando os povos salvos forem lá visitar ele, vão ser recebidos com alegria, e Israel não vai ter mais medo dos povos que vão chegar lá. A verdade é que esses povos vão ser como um enfeite para uma noiva, vão embelezar ainda mais Jerusalém. Então aqui diz que neste momento aquela cidade que era só ruína, abandonada, né, só escombro, né, vai até falar, caramba, tá pequeno demais isso daqui para tanto de gente que tá aqui, né? Ficou pequena Jerusalém. Então aqui diz, Jerusalém, os teus filhos de que você estava privada ainda dirão aos teus ouvidos: o espaço é muito pequeno aqui agora. Nós precisamos ir para um lugar maior. Uau! Então, Jerusalém, você vai dizer no teu coração: uau! Quem foi que me deu a luz para todos estes? De onde que foi que nasceu todo esse povo que é aqui da cidade santa? De onde vieram todos esses gentios? De onde vieram todo esse povo? Quem foi que deu a luz a tudo isso? Não fui eu não, Jerusalém. Foi Jesus. E aqui diz, porque na verdade eu estava desfilhada. Eu já não tinha mais nenhum filho. Eu estava estéril, eu já não gerava mais nada. Eu estava exilada, eu estava rejeitada. E quem foi que criou esses todos que estão agora aqui em mim, Jerusalém? Né? É uma metáfora, né? Ele falando como Jerusalém estivesse falando, vendo aquele monte de gente, ou aquele monte de gente ali nela, né? E aqui eu tinha sido deixada só. Onde é que eles estavam?
E Deus diz o seguinte, no versículo 22. Eis que levantarei a minha mão para as nações, e eu darei um sinal aos povos. E eles trarão os teus filhos nos seus braços. As tuas filhas serão carregadas nos seus ombros. Aqui não são filhos, só filhas de Israel, mas são filhos e filhas de Jerusalém, da cidade santa. E quem são esses? Os descendentes de Jesus. De todos os cantos eles virão. Eles serão carregados nos seus ombros. Aqui diz, né? Eis que levantarei a minha mão, Deus, para as nações, todas as nações, não só para Jerusalém, não só para Judá. E eu vou deixar um sinal aos povos. E eles vão trazer os filhos deles nos braços. As suas filhas serão carregadas nos seus ombros. Vai vir muita gente para cá, Jerusalém. E é isso, né? Vai ser um sinal ali, né? Quando Jesus estiver, vai ser aquele farol. E a gente de longe vai ver aquele farol e vai viajar, sei lá. Eu imagino, eu vou ressuscitar aqui no Brasil, né? Eu vou ver um farol ali, uma luz enorme em Jerusalém. E eu vou até Jerusalém, eu vou andando, né? A Bíblia diz que os mares já não vão estar tão grandes, assim, a gente vai poder andar de boa. Então eu vou andando, né? Até Jerusalém. Aí vai ser muito tempo de caminhada, né? Mas não tem problema. Né? A gente tem a eternidade inteira, né? Vão ser 1000 anos nessa terra, né? Então até 1000 anos eu chego. Então a gente vai andando, no meio do caminho a gente vai poder, eu estava até falando antes da gente começar a aula de hoje, aí no meio do caminho eu tô indo lá para Jerusalém, eu tô ali num deserto, em algum lugar ali, né? Eu deito ali, durmo ao ar livre, não tem perigo de eu ser violentada, não tem perigo de algum animal vir me matar, né? Não vai ter isso. Uau! E aí está falando aqui, virão de todos os lugares. Reis serão os teus tutores, as suas princesas serão as tuas amas de leite. Prostrar-se-ão diante de ti com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Então saberás que eu sou Deus, e todo aquele que espera em mim jamais é decepcionado. Uau. Uau, uau, uau. Aqui tá falando, né, sobre lançar-se aos teus pés, tudo, né? Jerusalém, mas principalmente Jesus, né? O Rei dos Reis, né? Tá falando que todas as princesas, todos os reis, todos se sujeitarão a ele, cairão aos pés dele e reconhecerão que não são nada diante dele. Então aqui no versículo 24, Deus diz: acaso se pode tirar a presa de um guerreiro? Ou pode um prisioneiro escapar de um poder de um tirano, né? Então agora Deus começa a falar sobre algo impossível. Deus fala, por acaso um forte guerreiro aprisiona alguém? Como que você vai libertar essa pessoa? Dá para fazer isso? Não, não dá. Não dá. É algo impossível de acontecer. Mas é Deus, né? No versículo 25, Deus diz: pois bem, assim digo eu, sim, o prisioneiro vai ser arrancado das mãos do guerreiro e a presa do tirano vai ser libertada. E eu mesmo vou lutar com aqueles que contenderem com o meu povo. Eu mesmo vou trazer a salvação aos teus filhos, ó Jerusalém. Eu vou obrigar os teus opressores a comerem da própria carne deles. Eles vão se embriagar, mas não vai ser com vinho, não. Vai ser com o sangue deles. E toda a carne saberá que eu sou Deus. Que eu sou o teu Salvador. Que eu sou o teu Redentor. Que eu sou o poderoso de Jacó. Uau, que lindo, né?
Que lindo, gente. A partir de agora é isso mesmo, é mais emocionante, viu? Começa bem claramente falando assim sobre Jesus. Uau, é lindo, lindo. Então amanhã, com a graça de Deus, a gente vai estudar o capítulo 50, tá bom? Então, gente, que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus, amém, tá bom? E amanhã a gente fala aí sobre o capítulo 50 do livro de Isaías, aí, com a graça de Deus. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, vou apertar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Francisco, Maria, Daniel, tá bom? Deixa eu só desconectar o Facebook e o Instagram. Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã, com a graça de Deus. Amém.